E você fala da questão da imprensa, como é um absurdo hoje não precisar nem de diploma para exercer a profissão e tal. Não, isso à época eu até fiquei pensando, tá, mas hoje em dia eu tô vendo a consequência. Sim. Proletarizaram as redações, mandaram as memórias de tanta gente fera. Agora mesmo, no meu canal, eu tô com o Sérgio Augusto e com o Jânio de Freitas, fazendo o programa das quintas-feiras. Compareçam. É uma live ao meio-dia e às 7 da noite sobe já editado, legalzinho e tal. Como é que esses caras não cabem numa redação, cara? Não, tem como. Hoje em dia o jornalista faz 1001 coisas e ganha o salário de um. É isso. Precarizaram tudo. E aí, assim, o que eu quero entender é no sentido de que existe todo esse papo sobre a regulamentação da mídia, né? Como que a gente consegue explicar para as pessoas o que é isso? Porque tem muita gente que tem medo disso. Explica dizendo o seguinte: qual é a atividade humana que não tem regulação? Casamento tem regulação. Se você bater no seu filho hoje em dia, pode ser preso. Tem regulação. Todas as atividades econômicas, todas que não sejam informais, qualquer coisa tem regulação. Por que a mais importante, que é como você fica sabendo das coisas, como eu fico sabendo das coisas, ela não terá regulação alguma? Isso é o delírio. O mundo está nesse delírio que está, nós vamos falar disso, porque as chamadas Big Techs, as grandes companhias de tecnologia que se tornaram companhias de informação ou desinformação e desinformação, não tem regulação alguma. O Elon Musk faz o que ele quer, diz o que quer, onde permitem que ele faça. O que isso leva, o que isso é ruim para o jornalismo? Qual é a moeda deles? Sua, de todo mundo. Dados. A velocidade, o clique. Então, isso impõe a todos os meios, todos os sites dos grandes jornais, das televisões, o quê? Ou você corre atrás do que está dando audiência, ou você fica fora e perde grana. Então, como é que uma notícia pode... O que pode determinar a permanência de uma notícia no ar ou não? É a audiência. Pode ser a coisa mais importante do mundo. Não tem... O que isso provoca? A falta de capacidade de reflexão de quem está recebendo a informação e, no correr do tempo, também de quem está fazendo a informação. Porque você publica um negócio agora, você não vai ter tempo nem de poder refletir, né? Refletir e nem de fazer, repercutir, porque já foi. O morto de hoje, amanhã não. Esse morto de hoje, olha, não precisa de um morto novo, porque já não está dando audiência. Por quê? Porque não há regulamentação alguma, entende? Então você tem 3 ou 4 companhias que dominam o noticiário do mundo. Como fazer jornalismo nesse ambiente todo tóxico? É isso que exatamente isso que nós estamos falando. Você pode fazer na contramão, dizendo, tudo bem, se tiver audiência tem, se não tiver audiência não tem. Eu canso de tratar de tema que eu sei que vai dar lá 10 mil, 15 mil, 20 mil, entendeu? Mas não vou deixar de fazer, porque tem que ser feito. Agora, claro que quem está vivendo disso, a empresa que está vivendo disso, aí tem uma ironia. A imprensa brasileira sempre, ao se falar em regulação, regulamentação, fingia que isso significaria ter alguém dizendo isso pode fazer, isso não pode fazer. E não é censura. Isso. É regulação econômica capitalista para impedir monopólios e oligopólios. Você está perguntando como é que as pessoas podem entender? Eu vou explicar. Por exemplo, em Alagoas, o Collor, dono da televisão, jornal. Maranhão, Sarney. Família Alves antes, Rio Grande do Norte. Jader Barbalho, no Pará. Coelho, em Pernambuco. Petrolina, onde se diz que quem é coelho é coitado. Os Alves e os Franco, em Sergipe. ACM, na Bahia. Esses caras eram donos, ou são donos, de meios de comunicação, hoje já digitais também. O empresário daquele estado, que você tem a poderosa televisão, ele vai financiar ou ele vai anunciar no teu jornal, na tua emissora, ou a do Zequinha das Couve, que não tem poder algum. Isso, como é que isso é possível, cara? Isso é a construção de poder político. Sem dúvida. Vira E agora, qual é a né? ironia disso? A ironia é que os meios locais, que jamais admitiram qualquer espécie de regulação, agora estão sendo jantados pelas Big Techs, pelos Netflix, pelos streamings, etc, etc, porque não há dinheiro possível de você competir com quem tem bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. E eu não estou nem falando de WhatsApp,
Elon Musk, Twitter, que já é um outro departamento. Mas é isso. Como é que isso pode não ter regulação, cara? Então, mas o que em termos práticos, assim, o que seria boa regulamentação? Na Europa você já tem experiências em andamento, cara. Os caras têm que pagar X se você publicar material do jornal, sabe? Você tem que ter uma coisa econômica. A regulação não é... A regulação se dá via economia. Você tem que impedir monopólios e oligopólios, por exemplo. Porque qual é o problema dos grandes produtores de streaming do mundo aqui, tal? É que no começo eles estão pagando a graninha, mas o que acontece? Perguntem para quem faz cinema, etc. O cara, muita gente, o produto final já pertence, inclusive o resultado do produto final pertence ao grande produtor. E daqui a pouco ele vai pagar menos, porque você está matando a indústria local, cara. Tudo isso tem que ter regulamentação. E entraria para você também na regulamentação um combate massivo às fake news que acontecem na internet? Fake news existe, cara, porque isso não tem controle. Só para as pessoas entenderem que isso não é nenhuma novidade. A BBC de Londres tem 103 anos. Na Inglaterra tem 103 anos. E é estatal, para quem não sabe. Não é estatal. Não é estatal? Não, quem paga é o cidadão, que paga, não sei como é que está hoje, 600 libras por ano por televisão que tem em casa, para poder manter para poder manter uma televisão pública, uma internet pública, uma rádio pública, não é estatal. É de caráter estatal, mas é público. Idem na França, que se eu não me engano é o sistema misto, que o legislativo também paga, a RTP em Portugal, na Itália, é isso. Não é perfeito na Espanha, nos países nórdicos, não é perfeito, mas o cidadão ajuda a manter o treco que vai informá-lo. Entende? E nesses países, por exemplo, em boa parte já está tendo discussão. Se os caras podem continuar como estão, já está tendo discussão. Como é que vai fazer com a Meta, como é que vai fazer com o Facebook, como é que vai fazer com não sei o quê. É isso. Não pode os caras ser dono. Como é que você é dono da opinião pública? O cara chega e fala, esses caras aqui são dois bandidos. Meu amigo, até se você explicar, você está fuzilado. O futuro é tenebroso, cara. É isso. É perigoso. E nesse então, sentido... a regulação não tem nada a ver. Você tem um comitê na Inglaterra, montado com gente todo lugar, que regula aquilo ali na hora de você... eu me lembro de um jornal chamado News of the World, que vendia 4 milhões de exemplares no fim de semana. E eles grampearam um soldado que veio da guerra, não sei o quê, grampearam também alguém do trono. O News of the World, que tinha 116 anos, fechou. Caramba. Porque a Ofcom, que é a reguladora, falou, não pode. Entende? É isso, cara. O que algumas emissoras, em especial de rádio, fizeram ao longo desses últimos anos e continuam no ar, cara. Isso é em termos de fake news, em termos de... É fake news, não é nem mentira, é crime, cara. Crime contra a saúde, né? Crime contra a saúde, cara. Você tá tendo uma epidemia de coqueluche de novo porque as crianças pararam de se vacinar. Você tá tendo aquela zorra que deixa a pessoa com defeitos, como é que é? Poliomielite. De novo, porque as crianças pararam de vacinar. O Brasil era um campeão mundial de vacina, recuou nisso. Isso é crime. E com o papel da mídia, né? Fomentado por parte da mídia. Cara com gente que agora acabam de eleger o cara do Conselho Federal de Medicina, um cara que foi contra a vacina. Contra a vacina. Sim. Que tem um monte de tweet dele dizendo barbaridade sobre tudo, cara. Então é isso. E essa falsa dicotomia. Não, temos que ouvir. Amigo, tem coisas que você não precisa ouvir. Você está dizendo isso aqui é uma barbaridade, ponto. Não precisa ouvir o outro lado. É barbaridade, fim de papo. Sim. Isso é uma suposta objetividade. Objetividade existe em relação ao fato. Nós estamos aqui 3, sua camisa é cinza, a não ser que eu seja daltônico, a sua é preta, minha calça é azul. O resto, meu amigo, se tiver 10 mil pessoas ouvindo essa conversa, você vai ter provavelmente 10 mil opiniões diferentes. Porque o cara não pode errar que você usa óculos, meu casaco é assim. O resto, cada um... É o que tá ali, o factível, o óbvio. Você falou sobre... Isso só é possível com imprensa plural. Essa que é a palavra. E a pluralidade exige igualdade de competição mínima.
E pluralidade não é você colocar lá um cara que vai defender, vai contra a ciência, vai falar, isso é pluralidade, isso é democracia. Bota lá o moleque lá, porque a coisa tá meio tá muita esquerda esse programa aqui, aí bota lá um cara pra falar maluquice só pra fazer de Exatamente, cara. Exatamente, é isso. O buraco é muito mais embaixo. E aí você tem um monte de gente que agora dizendo que é jornalista. Jornalista de onde, meu amigo? Se tornou como? Você pode se tornar não sendo. Eu mesmo já contratei gente que não era, que era brilhante. Agora, contratar pra nego fazer o serviço de ser porta-voz ou para fazer barbaridades, dizer barbaridades. E você falou assim, pô, nessa internet que tá, terra de ninguém, nego pode falar assim, vocês são dois bandidos e na linguagem da internet de hoje cancelar vocês. E assim, eu passei por uma experiência semana passada muito absurda, assim, porque, cara, claramente existem alguns partidos extremistas, racistas, que agora estão contratando pessoas pretas para contribuir com o racismo, cara. E aí quando você acusa esse tipo de coisa, eles falam, como é que você vai falar isso? Você vai falar contra uma pessoa preta. E aí eles te acusam de racismo. É uma pegadinha safada, cretina desses caras. E aí assim... E tudo isso chancelado, na minha visão, e eu quero saber a sua opinião sobre isso. Quando o Ciro Gomes é condenado, na minha visão, por racismo, por ter chamado lá, na época, o Holiday de Capitão do Mato. Você lembra disso? Lembro. Ele foi condenado por racismo, acusando ali do Holiday de ir contra valores da comunidade preta. E foi condenado por isso. E aí, assim, a galera hoje pega essa condenação e qualquer pessoa usa como argumento para... Como é que você vê essa questão, cara? Rapaz, é o seguinte, cara. É uma hora de rompimento. A hora do rompimento, a expressão já diz, está rompendo. Então você vai ter os exageros. Em algum momento, espera-se que as coisas cheguem a um lugar que seja razoável para todo mundo. Mas a hora é do rompimento em várias coisas, porque precisava romper mesmo. E o rompimento tem uma, aspas, violência, que às vezes leva a essas coisas. Agora, o que você não pode fazer é impedir que as coisas sejam discutidas. Eu entrevistei o Silvio Almeida, por exemplo, ele me disse, lugar de fala não é lugar de cala. Entende? Você pode discutir as coisas, você não pode ser cancelado porque você quer discutir uma coisa. Claro, se você está falando uma aberração, lógico, será provado que você está na argumentação que você está falando uma aberração. Sim. Mas você não tem que se encolher diante de tudo, porque senão vai acontecer, sabe o quê? Fica todo mundo no seu guetinho. Exato, em bolhas. E aí você perde a noção do todo. É isso. Mas só que isso tem que ser discutido como nós estamos discutindo aqui. Só que isso não pode ser usado como argumento para desqualificar o rompimento, porque o rompimento em várias coisas é absolutamente necessário. Do ponto de vista racial, do ponto de vista da mulher, do ponto de vista de tudo. Sim, entende? Então não ter medo do debate.